Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês. Bom, hoje eu tenho um tema bem interessante para tratar com os irmãos, um pouco polêmico sim, mas eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para a tua vida, amém? Então, eu peço a você que fique até o final, porque acredito que vai ser de grande edificação para a tua vida, amém? Então, hoje o tema que nós vamos trazer aqui é sobre sacerdotes e levitas glorificados, amém? É um tema bem interessante e também um pouco polêmico, mas eu acredito que hoje eu tive aqui uma revelação, né, meditando na palavra e eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Então eu peço que você fique comigo até o final, amém? Antes de começar a falar sobre esse tema, eu queria dizer que eu sei que muitos irmãos, né, têm ensinado sobre isso nesses últimos dias, não somente sobre esse tema, mas sobre assuntos escatológicos de modo geral, né, acerca das coisas dos temas do tempo do fim, né, as últimas coisas, e não necessariamente todos nós concordamos em tudo, né, mas eu acredito que é, desde que nós não venhamos estarmos ferindo os ensinamentos fundamentais e basilares do Evangelho, né, da obra salvífica de Jesus Cristo na cruz, eu acredito que nós devemos nos respeitar, né, uns aos outros, até porque nós ainda somos uma obra inacabada, o Senhor Jesus ainda está trabalhando em todos nós, e eu acho que é importante a gente manter um pouco, né, não um pouco, mas muito respeito para com os nossos irmãos. Então, pelo menos do que depender da minha parte, eu sempre estarei respeitando aos meus irmãos que, com zelo, têm procurado ensinar com sinceridade no coração tudo aquilo que, com convicção, têm crido. Independente disso não ser uma verdade absoluta, porque verdade absoluta é somente quando é Cristo vier imprimir a sua lei no nosso coração e na nossa mente, até porque nós ainda conhecemos tudo em parte profetizamos, em parte, né, nós conhecemos, então quando vir aquilo que é perfeito, nós conheceremos de fato como ele é. Então, por isso, devido a esse entendimento e um pouquinho de caminhada que eu já tenho andado com o Senhor, humildemente com ele, né, isso tem me feito refletir e me feito a pensar que temos que ter temor do Senhor, porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo algo para a glória de Deus e que vamos obter galardão, né, com isso, às vezes fazendo ataques a irmãos que pensam diferente, chamando de hereges, apóstatas, falsos profetas, né, só porque pensam um pouco diferente em relação a temas que são sim importantes, que são sim alimento sólido, mas que não são temas que ferem os ensinamentos fundamentais. Então, infelizmente, né, é, infelizmente nós não somos perfeitos, e por isso eu, né, assim como todos os irmãos, né, podemos sim, muitas vezes cometermos erros, mas é importante que nós venhamos ter temor de Deus e procurarmos andar com esse temor, edificando vidas, né, e não promovendo divisões e escândalos no reino de Deus, tá bom, irmãos? Então, o que depende da minha parte, depender da minha parte, eu sempre vou ter esse tipo de conduta, independente do que muitos vão falar ao meu respeito, se vão me elogiar ou se vão me caluniar ou se vão falar qualquer coisa de mim, não tem problema, eu não serei o meu próprio advogado, eu não advogarei por mim mesmo, por minha própria causa, tá? Assim como eu creio que todos nós devemos proceder, né? Que o Senhor seja o nosso advogado e que ele seja o nosso juiz, né? Naquele grande dia. Então, a minha oração sincera é que todos nós, irmãos, de verdade, que somos cristãos sinceros, né? Que andamos humildemente com o Senhor, todos nós, independente de pensarmos iguais ou não, que nós venhamos conseguirmos completarmos nossa carreira, guardarmos a nossa fé e recebermos a coroa, né? A coroa de glória, a qual o Senhor tem reservado, né? Não somente para os apóstolos, mas para todos aqueles que amam também a sua vinda. Amém? Então, dito isso, vamos para o estudo e eu quero tentar ser o mais objetivo possível, tá? Ao trazer
essa palavra para os irmãos. Então, hoje aqui eu quero falar sobre esse tema, sacerdotes e levitas glorificados. Eu sei que tem muita gente que acredita que esses sacerdotes e esses levitas são sacerdotes literais, homens que estarão, né, ministrando em um templo de Ezequiel literal, né, onde haverá sacrifícios ali no reino milenar. Então, eu penso, quero já deixar claro que eu penso diferente. Para mim, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas o templo de Ezequiel, ele não é literal, não é um templo feito de pedras, que será feito, edificado por homens, tá? Para mim, o templo de Ezequiel, vou ousar aqui em dizer que ele é o tabernáculo de Davi, tá? E a razão pela qual eu acredito que o templo de Ezequiel, o tabernáculo de Davi, eu já vou dizer de cara, é porque o tabernáculo de Davi, quando eu digo isso, eu estou falando da igreja. O templo de Ezequiel é um templo mostrado, revelado de uma forma figurativa, falando da igreja, tá? E eu vou trazer muitos estudos ainda mostrando isso, tá? Então, eu acredito nisso, tá? E ele fala também da Nova Jerusalém, porém, no meu modo de entender, ele é o tabernáculo de Davi. Então, a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 16, né, que é um texto que fala da volta do Senhor Jesus e do reino milenar. Isaías capítulo de número 16, lá pelo verso 4 e 5, o Senhor diz assim que quando o homem, né, maligno, o homem vil, for, né, tirado da terra, quando a iniquidade for retirada, quando o homem mau ele for tirado da terra, ou seja, o anticristo, então, né, no tabernáculo de Davi, né, um trono será erigido no tabernáculo de Davi. Olha, um trono, quando, né, o homem iníquo, o homem vil, estou falando aqui nas minhas palavras, ele for tirado da terra, então um trono será estabelecido, né, no tabernáculo de Davi. E, é, e um com benignidade e fidelidade se assentará, né, se assentará nesse trono, o qual julgará e não tardará em julgar e fazer justiça. Então, irmãos, presta atenção. O texto está falando claramente que, né, quando o anticristo ele for tirado da terra, um descendente de Davi vai se assentar num trono, um trono que estará no tabernáculo de Davi. Então, esse trono estará no tabernáculo de Davi. Então, esse tabernáculo de Davi, irmãos, é a igreja. Então, esse trono, né, será colocado no tabernáculo de Davi. E aí, então, quando a gente vai lá em Ezequiel capítulo 43, do versículo 1 ao 7, a gente vai ver que a glória de Deus está vindo para o templo de Ezequiel, e ele diz que essa glória ela é semelhante àquela que ele viu quando ele estava junto ao rio Quedar, lá no capítulo 1. E essa glória, irmãos, ali que ele viu no capítulo 1, é de um trono, que é o trono do próprio Deus, um trono semelhante a safira, com um arco celeste colorido, como o do arco, né, que aparece na chuva, o arco-íris, né? E esse trono semelhante a safira, olha só que ele viu lá. E é essa glória que está entrando dentro do templo, é um trono. E assentado nesse trono, né, semelhante ao metal brilhante, tendo fogo da cintura para cima e fogo da cintura para baixo. E esse trono glorioso estava em meio a uma nuvem que emitia fogo dela, né? E era guiado pelo Espírito de Deus, e abaixo do trono estavam seres viventes com asas, né? Com 4 rostos, né? Ali que nós conhecemos esse texto claramente, e que é a mesma exata revelação de Apocalipse capítulo 4 e 5, ou seja, esses querubins nós sabemos muito bem que fazem um papel ali do qual exatamente simbolicamente na época da lei, os levitas carregavam ali, né, a arca do Senhor, a arca da aliança nos ombros, né? Então, esses 4 seres viventes ali é uma alusão aos 4 levitas que carregavam a arca do Senhor, que é uma figura do trono de Deus. E aqui no templo de Ezequiel, nesse lugar santíssimo, nós estamos tendo uma revelação, né,
literal ali do trono e não da sombra. Então, dentro do santo lugar, que eu considero que é a casa de Deus, que é quadrangular, né? Ali, eu acho que é 20 por 20, se não me falha a memória, né? Côvados por 20 côvados, que é uma numerologia ali, uma medição simbólica, quadrangular, que tem a ver com a Nova Jerusalém. E para mim, no meu modo de entender, ali está falando a respeito da igreja, né? Que ela terá uma semelhança, né? Ela é mostrada assim, quadrangular, por quê? Porque quadrangular fala de medida perfeita, simétrica, né? Ela é um cubo quadrangular, uma medida perfeita, simétrica, e que tem a ver com uma semelhança com o Santo dos Santos, porque de fato ali é o Santo dos Santos, e todos os Santos dos Santos eles eram quadrangulares. Então, exatamente por causa disso, porque apontavam para Nova Jerusalém, que era quadrangular. Então, a Nova Jerusalém, ela é uma espécie de santo dos santos, né? E aí então a gente olha e vê o templo de Ezequiel assim, um quadrado ali, né? E aí dentro desse quadrado o trono de Deus, a glória do próprio Deus, irmãos, que está vindo dos céus, né? E aí então esse trono de glória, o Senhor vai falar para Ezequiel assim, no versículo 7, Ezequiel, diga isso para o meu povo, né? Este é o lugar do meu trono, né? Mas Isaías disse no capítulo 66, no versículo 1, que o lugar do trono dele é nos céus, mas Deus agora está falando que o lugar dele é aqui nesse templo de Ezequiel. Olha só que coisa interessante, quer dizer que o trono dele desceu. Então, esse é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés. Mas lá em Isaías 66 diz que o lugar da planta dos pés era na terra. Então quer dizer que o lugar do trono, que era nos céus, desceu até a terra. Então, esse trono de glória, que é a própria glória do Senhor, o trono do próprio Deus que está vindo ali, e não um outro trono, né? Mas esse trono, que é o trono do próprio Deus, está vindo para dentro desse templo, né? E ele diz assim: olha, esse é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés, onde eu vou habitar com os filhos de Israel para sempre, né? Então é para sempre que ele vai habitar ali com os filhos de Israel para sempre, nesse cubículo de 20 por 20, eu acho que é 20 por 20, né, que dá mais ou menos 9 metros por 9 metros, se não me falha a memória. Então tudo isso é uma linguagem figurativa. O trono de Deus estará dentro desse local, né, lembrando que o Senhor disse para Isaías, nós vamos ler esse texto daqui a pouco, né, que casa vocês vão me edificar? Qual é o lugar do meu repouso? Né? Porque se o céu é o meu trono, a terra é o lugar dos meus pés, que casa vocês vão me edificar? Então, o Senhor está falando que a glória dele entra dentro desse templo, ele diz que esse será o lugar do seu trono e o lugar da planta dos seus pés, onde ele vai habitar com os filhos de Israel para sempre. Mas Isaías disse que o trono estará no tabernáculo de Davi, e Ezequiel está dizendo que estará dentro do templo de Ezequiel, então nós temos que entender, irmãos, no meu modo de entender, essa é a minha interpretação, que o tabernáculo de Davi é o templo de Ezequiel, e o tabernáculo de Davi e o templo de Ezequiel estão, de alguma forma, ligados. Então, no meu modo de entender, é isso. Porque o Senhor não vai ter dois tronos, né? Ele terá um trono só. E o trono que está sendo mostrado, tanto lá em Isaías capítulo 16, quanto em Ezequiel 43, é o trono da glória do próprio Deus, que vem com querubins e tudo mais. Tá? Porque Ezequiel disse que era semelhante essa glória a que ele viu junto ao rio Quedar. E aí, então, eu já falei em um outro vídeo, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu já disse para os irmãos, num outro vídeo que eu fiz antes desse, né, que essa profecia de um descendente de Davi se assentar no trono de Davi, no reino milenar, né, Pedro interpretou isso lá em Atos 2, do versículo 25 ao 33, que esse trono é o trono do próprio Pai, como se Deus estivesse, não como, mas exatamente isso. Deus usou a figura de Davi para falar do próprio Deus, do próprio Pai, e do descendente de Davi para falar do próprio Filho Jesus. E ali claramente o Senhor vai falar isso, eu não vou repetir o texto, basta ler Atos capítulo 2, do verso 25 ao 33, você vai ver se está claro. Pedro disse isso, que Jesus já está assentado no trono de Davi, seu pai, que é o trono do próprio Deus. Amém? Então, aí esse trono desce na terra. Por quê? Porque, irmãos, o trono que Jesus vai reinar é o trono do Pai. Então o trono descerá e então o Pai e o Filho estarão, né, reinando no reino milenar, né? Porque a Nova Jerusalém vai descer e então
né, aí nós teremos a glória do Senhor dentro do templo de Ezequiel, que somos nós, tá? Irmão, se você tem dúvidas de que o templo de Ezequiel é um templo figurativo que está falando da igreja, vá lá em João capítulo 7, do versículo 37 ao 38, e você vai ver que não só Jesus fez uso do texto de Isaías 47:1, que diz que águas purificadoras fluíam, né, debaixo, né, do altar, né, da casa do templo de Ezequiel, né, da banda do sul, debaixo do altar, e, e você vai entender que exatamente Cristo revogou essa profecia para ele, quando ele disse, olha, na festa dos tabernáculos, que aponta para o reino milenar, quem tem sede, vem a mim e beba, como está escrito, como diz as Escrituras, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, esse é um texto que está lá, sendo tirado de Ezequiel 47, versículo de número 1. Então, Jesus, ele disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba, né? E todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, todo aquele que cresce em Jesus, também dele, do interior dele também, não só de Jesus, fluiria rios de água viva. Ou seja, ele, Cristo, era esse templo de Ezequiel, e todo aquele que, como ele, cresce nele, também faria parte desse templo, e dele, do interior dele, fluiria rios de águas vivas. Amém? E aí João vai dizer no versículo seguinte, 38 ou 39, ele vai dizer assim, isso Jesus disse concernente ao Espírito que haveria de ser derramado, o qual ainda não havia sido dado, que haveria de ser derramado sobre todo aquele que cresce. Então olha só, João interpretou esse texto de Ezequiel 47:1, que Jesus citou para si, de forma profética, que vai se cumprir lá no reino milenar também, mas João está dizendo que isso disse Jesus acerca do Espírito Santo que haveria de ser derramado sobre todo aquele que cresce, o qual ainda não havia sido dado. Ou seja, ele está falando do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que foi derramado na igreja. Ou seja, prestem atenção, irmãos, o rio purificador de Ezequiel, capítulo 47, né? Esse rio sai do altar, né? Debaixo do limiar da casa, do altar, na parte sul do altar, o altar de madeira. O altar não era de bronze, altar de holocausto, não era de bronze, não era de ferro, não era de nada, era de madeira, está lá. Depois você vai lá em Ezequiel e vai pesquisar por que o altar era de madeira. E você tem que parar para pensar, né? Como que se sacrifica em um altar de madeira, irmãos? Não tem como, altar de madeira, porque fala do madeiro, fala da cruz de Cristo. O Senhor está mostrando algumas revelações ali, tá? Eu não tenho tempo para falar muito aqui. Esse altar de madeira apontava para a cruz de Cristo, que ficava fora das portas do templo, fora das portas. E aí esse altar aponta para a cruz de Cristo. E foi da cruz de Cristo que feriram o lado de Jesus e dele saiu águas. Essas águas ali são as águas que Ezequiel está falando, que são águas purificadoras que saem do altar de madeira, ou seja, que saem do Cordeiro de Deus que está sobre o altar de madeira, que é o próprio Cristo. E então esse altar é de madeira porque fala da cruz. E aí essas águas purificadoras começaram a jorrar de Cristo a partir da cruz, ou seja, o livro do profeta Ezequiel, do 40 ao 48, não está falando só do reino milenar. Assim como Jesus ele invocou para ele algo que está para acontecer na festa dos tabernáculos, na realidade dela lá no reino milenar, na festa dos tabernáculos Jesus chamou essa revelação para si nos seus dias, né, de forma profética. E João estava interpretando, olha, isso é algo para o tempo do fim, mas também é algo que já está começando agora. Quando Cristo morrer, águas vão começar a fluir, né, dele, e aí então essas águas são águas que representam o derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que creem, e sobre todos aqueles que creem do seu interior, porque serão parte dessa casa, desse templo de Ezequiel, um templo vivo de Ezequiel, poderia dizer assim, né? Fluirão rios de água viva, e aí então, por isso, Ezequiel 47 vai falar que havia árvores, né,
junto aos rios e pescadores, pescando todo tipo de peixe, porque durante 2000 anos da plenitude da igreja, da plenitude dos gentios, né, a igreja estaria pescando todo tipo de peixe, né, e essas águas purificando o rio, né, ao mesmo tempo, fala, né, do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, levando vida por onde ele passa, né? Ou seja, até o mar Morto, ou seja, pessoas que estão mortas espiritualmente. E aí então é isso, irmãos, que a palavra de Deus também está falando, mas também está falando principalmente do reino milenar. Então, né, o templo de Ezequiel, para mim, ele é o tabernáculo de Davi, e assim, numa outra ocasião eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, voltando aqui para a revelação da questão dos sacerdotes e levitas glorificados, né? A palavra de Deus fala isso aqui no versículo de número 21 de Isaías 66, né? E que deles, né? Olha só, deles eu separarei uns para sacerdotes e outros para levitas, assim diz o Senhor. Então, Isaías 66, versículo 21 diz assim: E também deles tomarei alguns para sacerdotes e levitas, né? Então, deles quem? Então, hoje eu quero falar aqui sobre a identidade e de onde esses sacerdotes e levitas virão. E, de forma empírica aqui, né, vou falar aqui também a respeito com que corpos esses, vou usar aqui em dizer com que corpos esses sacerdotes e levitas vão vir e ser levados para o Monte Sião, para Jerusalém, que aqui eu acredito ser a Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Então, o contexto desse texto, né, que o Senhor fala aqui, sacerdotes e levitas, em Isaías 66, é um contexto do reino milenar. Então isso é muito importante. Antes de entrarmos na revelação propriamente dita, eu queria dizer que o contexto em que esse texto está é o reino milenar. Então é muito importante a gente entender isso, tá? Então quando a gente olha o contexto antecedente do capítulo 65 e o 66, o contexto antecedente, o contexto imediato e tudo mais, a gente vai perceber que, pelo menos, uma coisa vai ficar bem clara: é o contexto do reino milenar. Vai ser falado sobre uma Jerusalém aqui que muitos vão acreditar que se trata da Jerusalém terrestre, e outros, como eu, vão acreditar que está falando da Jerusalém, da nova Jerusalém que há de descer no início do reino milenar. Mas todos nós concordamos que se trata do reino milenar. Então, quando nós lemos esse contexto do capítulo 65, o Senhor vai falar que ele vai criar novos céus e nova terra, né, para Jerusalém. Ele vai dizer que, ou seja, novos céus e nova terra estão relacionados com Nova Jerusalém. Ou ele vai dizer Jerusalém, né? Eu estou chamando de Nova Jerusalém. Mas, independente disso, novos céus e nova terra estarão relacionados com Jerusalém, ou seja, ele cria novos céus e nova terra para Jerusalém, e não depois de 1000 anos, né? E aí ele vai começar a falar sobre esse reino milenar, e no último versículo do capítulo 65, no último versículo ele vai falar alguma coisa do tipo, então, o cordeiro vai apacentar, vai se apacentar junto com o lobo, e o leão vai comer palha junto com o boi, e a pó será a comida da serpente, não se fará mal algum em todo o meu santo monte. Então, veja, o capítulo 65 termina falando do reino milenar. Então, ou seja, o cordeiro vai apacentar junto com o lobo, o leão vai comer palha com boi, a serpente vai comer pó, e não se fará dano algum em todo o meu santo monte. É o contexto do reino milenar. E aí você tira a epígrafe que separa o capítulo 65 do 66, você vai ter o texto do capítulo 66, no versículo 1, falando o Senhor a respeito de um suposto templo que o povo quer edificar para ele, e ele vai indagá-los. Ele diz assim: olha, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, né? Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Né? Então o Senhor está falando, olha, literalmente, olha, no contexto do reino milenar. Geralmente a gente lê esse texto fora do contexto, né? E aí a gente não para pensar. Mas dentro do contexto do reino milenar, o Senhor está falando, olha, o céu é o meu trono,
a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês querem edificar para mim? Qual é o lugar do meu repouso? E repouso aqui tem a ver com o reino milenar, com descanso. Em outras palavras, Deus está falando, olha, onde vocês acham que eu vou passar no reino milenar? Onde vocês acham que eu vou estar? Né? Vocês querem me edificar uma casa? Então o céu é o meu. Parem para pensar. Né? Olha como eu sou poderoso, como eu sou grandioso. O céu é o meu trono. A terra é só o estrado dos meus pés. Que casa vocês querem edificar para mim? Qual é o lugar do meu repouso? Aí ele vai e dá uma resposta, como quem está dizendo assim, olha, eu vou habitar no meio de pessoas, mas é para esses homens que eu olharei, para os aflitos e abatidos de espírito. Em outras traduções, pobres de espírito, né? Porque a palavra hebraica ali é, se não me falha a memória, ani, né? Ani naque rua. Ani naque rua. Ani é pobre, naque, né? Quebrantado, né? Ou contrito, rua, espírito. Então, ani naque rua, ou seja, pobres de espírito. É para os pobres de espírito que eu olharei. Em outras palavras, o Senhor está dizendo aquilo que Jesus disse em Mateus 5, no Sermão do Monte: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque pobres de espírito são pequeninos, né? São pequeninos. E o Senhor está falando aqui, olha, é com esses que eu vou habitar. Vocês estão querendo edificar um templo para mim, mas o templo que eu vou habitar, né, é com os pequeninos, é com eles que eu vou habitar. A minha cidade vai descer, a Nova Jerusalém vai descer e eu vou habitar com eles. É isso que o Senhor está falando claramente. E ele vai dizer qual é o sentimento que ele está tendo em relação a essa questão de templo, em relação à questão de sacrifícios no milênio, porque o contexto é o milênio. Não podemos tirar esse texto que acabei de citar do contexto. Então ele está falando, dentro desse contexto do milênio, ele está falando, olha, que casa vocês estão querendo edificar para mim? Qual é o lugar do meu repouso? Eu vou habitar com os pequeninos, com os pobres de espírito. E aí ele está falando isso, olha, parem para pensar. Por quê? Porque na sequência ele vai dizer, olha, por quê? Porque aquele de vocês que imola um boi é como se fosse um homicida. Por quê? Por causa disso. Vocês que imolam um boi, para mim, é como um homicida, por causa dos vossos pecados, né? E os que sacrificam um cordeiro, para mim, é como se estivesse quebrando o pescoço de um cão. Vocês que oferecem uma oblação para mim, derramando sangue, é como se oferecessem sangue de porco no meu altar. Olha que coisa terrível, irmãos. E aqueles que queimam incenso, né, para mim, é como se tivessem bendizendo um ídolo, ou seja, demônios. Então o Senhor está falando claramente, olha, vocês querem me edificar uma casa? Mas olha só o que vocês têm feito durante todo esse tempo. Vocês têm oferecido sacrifícios abomináveis diante de mim. Aí ele diz, porque vocês, né, escolheram andar nos seus próprios caminhos, né? Diz o texto, a continuação do texto. Vocês escolheram andar nos seus próprios caminhos, né? E a alma de vocês se deleita com as suas próprias abominações e tem praticado maldade diante da minha presença e escolhido aquilo que eu não tenho prazer. Então o Senhor está falando claramente, olha, vocês querem me edificar uma casa? Eu não tenho nada a ver com isso. Os sacrifícios que vocês têm me oferecido durante todo esse tempo são sacrifícios abomináveis. Eu estou cansado disso. Não quero mais saber disso. Aí o Senhor vai dizer claramente, né, que ele vai dizer assim claramente que esses ímpios, né? Em outras palavras, esses são aqueles que aborrecem os seus irmãos, que temem o meu nome e que amam o meu nome, e porque os aborrecem, tem os mandado para longe da minha terra. Então o Senhor está falando isso claramente, olha, esses aí que são assim, são aqueles que aborrecem os meus servos, né? Que temem o meu nome, que amam o meu nome, por causa disso eles têm os espalhados para terras distantes, né? Aqueles que temem o meu nome. Mas aí o Senhor vai dizer assim, olha mais, ele diz assim, mas uma voz de grande tumulto sairá da cidade, do templo e do Senhor, voz de juízo,
né? Ele diz voz de juízo contra os seus inimigos. Então, olha só, a resposta do Senhor para eles é isso, olha, ele está dizendo assim, olha, mais uma voz sairá da cidade, da Nova Jerusalém, do templo e do Senhor, né? Uma voz de juízo sobre os seus inimigos, né? Então, é muito interessante, irmãos, isso, porque o Senhor está falando claramente, e ele diz mais ainda assim, olha, aquilo que vocês, porque eu decidi, já que vocês andam nos seus próprios caminhos, eu decidi que o infortúnio de vocês, ou a desgraça de vocês, é que eu vou derramar sobre vocês tudo aquilo que vocês não querem, tudo aquilo que vocês temem, que é a minha ira, eu vou derramar sobre vocês. E ele diz, uma voz vai sair, né? Vocês que estão aí espalhando os meus filhos que me temem, que me amam, de repente uma voz sairá da cidade, uma voz sairá do templo, uma voz sairá do Senhor, uma voz de juízo contra todos os seus inimigos. E aí, mais para frente, do contexto, o Senhor vai dizer que o Senhor virá em meio a fogo, o Senhor virá, é o arrebatamento, virá como fogo e como carros de torvilhinho, ou seja, carros impetuosos, carros intempestuosos, né? Ou seja, carros como, eu esqueci aqui a palavra, carros como torvilhinhos seria como se fosse vendavais, como, né, como se fosse assim uma espécie de furacão, né? Então o Senhor virá em fogo, chamas de fogo, com carros de turbilhinhos, e com sua espada e com fogo, trazendo juízo, né? Sobre toda a carne. O Senhor vai falar isso, sobre toda a carne. Lá pelo verso 14 e 15 ele vai falar isso. Ele vai dizer que o Senhor virá, essa é a resposta do Senhor para vocês. Ele virá com ira, né? Contra todos os seus inimigos, que são esses que estão aí, né? Profanando o nome do Senhor, e todos os ímpios da terra. E ele diz sobre toda a carne, ou seja, falando de toda a carne, que são os seus inimigos, né? Ele diz, então virá como fogo, e com a sua espada trazendo juízo, com espada e com fogo, né? Sobre toda a carne. E ele diz, e grande será, né, o número daqueles que vão ser mortos da parte do Senhor. Então o Senhor está falando, olha, vai morrer muita gente da minha parte, da parte do Senhor. Gente que era povo de Deus, vai morrer muita gente nesse dia, porque o Senhor será dias de vingança, será dias do derramar da ira do Senhor contra todos os ímpios, contra toda a carne que profana o nome do Senhor. Ele está falando que esse dia vai chegar. Mas acerca dos fiéis, daqueles que temem o nome do Senhor, ele vai falar coisas maravilhosas. E é sobre esse povo que o Senhor vai dizer que vai separar sacerdotes e levitas. Ele diz, olha, acerca desse povo que ele vai dizer, olha, que antes que a mulher abrisse, né, antes que a mulher abrisse a madre, ela vai dar à luz, e antes que haja dores de parto, ela vai gerar um menino, né, falando do próprio Cristo. E aí diz assim, quem é que jamais viu tal coisa? Quem jamais ouviu coisa semelhante, né? Nasceria uma terra num só dia, ou uma nação de uma só vez, né? O Senhor diz, mas Sião, né, já deu à luz aos seus filhos, antes mesmo das dores de parto, que é a grande tribulação. Mas Sião já deu à luz os seus filhos. Olha só que coisa tremenda, né? Aí o Senhor diz assim, abriria o Senhor a madre, né, e não geraria? Né? Ou aquele que fez nascer, fecharia a madre? Então o Senhor está falando claramente, olha, o Senhor abriu a madre antes do período das dores de parto, e um menino nasceu, Cristo nasceu. Só que ele disse, olha, eu não fechei a madre. A Sião já está dando a luz, ou seja, muitos filhos estão nascendo espalhados no mundo antes que venha as dores de parto. E aí ele diz, mas o mistério também fala de nascer uma terra num só dia e uma nação num só momento. Isso está falando do momento do arrebatamento, da ressurreição da igreja, que em um só dia uma nação inteira nascerá, e um só dia uma terra nascerá. Ou seja, aí então a palavra do Senhor é para esse povo, irmãos, que está sendo arrebatado, que o Senhor diz assim, olha, vocês, né, que vão nascer, e ele diz assim, olha, vocês que se regozijam e se alegram com Jerusalém, né, e que têm pranteado por ela, né, exultem
por Jerusalém, vocês que amam Jerusalém. Ele diz, vocês que amam Jerusalém, porque vocês vão ser consolados. Como uma mãe, eu vou consolar vocês, né? Eu vou estender a paz sobre ela como um rio, e a glória, né, das nações será como como torrentes de águas que transbordam. O Senhor vai consolar, vai consolar o seu povo ali. E ele diz que vai revigorar os seus ossos. O Senhor vai revigorar os seus ossos e o seu poder será notório diante dos seus servos. E ele diz assim, mas a sua ira será contra os seus inimigos. Então, o Senhor está falando de um povo que ele está chamando, que são pessoas que estão espalhadas no mundo todo, que foram espalhadas. Nesse texto, ele diz que é por causa da perseguição, né, daqueles que são falsos, né, israelitas, mas a gente sabe que existem outras razões pelas quais o povo de Deus foi espalhado, né? Porém, a gente percebe que o Senhor está falando de dois povos aqui. E aí, então, ele vai dizer, olha, esse povo, né, que é o meu povo que vai nascer, e aí ele vai dizer assim, olha, então o Senhor, ele virá, né, com carros de fogo, com chamas de fogo, trazendo justiça contra os seus inimigos, né, e contra toda a carne, né, ou seja, contra toda a carne daqueles que são seus inimigos, perdão, irmãos, contra toda a carne daqueles que são seus inimigos, que se santificam e purificam nos jardins, né, adorando adorando falsos deuses, né? Esses que comem carne de porco e ratos, coisas abomináveis, esses serão confundidos, esses perecerão. Então o Senhor está falando de uma linguagem simbólica ali, algo que ele já estava falando antes, ou seja, esses, né, que são abomináveis, esses que praticam coisas abomináveis, esses que estão profanando as minhas coisas santas, esses que estão pecando, esses serão destruídos. Aí, versículo de número 18, o Senhor vai voltar a falar do povo que ele estava falando antes. Ele diz assim, versículo 18, né? Porque eu conheço as vossas obras, eu conheço as vossas obras e os vossos pensamentos. Olha isso, eu conheço, esse versículo é chave, irmãos, porque eu conheço as vossas obras e os vossos pensamentos, porque eu virei para, né, ajuntar, porque eis que virei para ajuntar todas as nações e línguas, e elas virão, olha só isso, irmãos, e elas virão, né? E verão a minha glória. Olha isso, irmãos, que coisa tremenda. Então, o versículo de número, deixa eu ver aqui se eu anotei. Versículo de número 18, o Senhor está dizendo assim, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Irmãos, o Senhor está falando isso depois que ele disse que viria como chamas de fogo e trazendo justiça, ou seja, na volta dele, né? Ele falou do arrebatamento, falou da mulher dando a luz, né? Nascendo os filhos de Sião. Ele fala agora da ira, né? Trazendo justiça, está falando, vindo, trazendo justiça, está falando da volta dele, né? Salvando e trazendo justiça. E aí, então, no versículo seguinte, do 18, ele está dizendo, olha, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e eu venho para ajuntar todas as nações, ou seja, ele está falando aqui quem é que ele vai arrebatar. Eu venho para ajuntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Quem é que pode contemplar a glória do Senhor, senão a igreja gloriosa, irmãos? Quem é que poderá contemplar a face do Senhor, senão a igreja, né, arrebatada, gloriosa? E o Senhor está dizendo, olha, que elas, eu virei para ajuntar todas, não diz algumas, todas as nações e línguas. E aí você tem que se lembrar, né, de textos como Apocalipse 5, Apocalipse 7, que diz, né, que uma grande, numerosa multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações estavam ali diante do trono, né?
porque o Senhor, ele comprou com seu sangue, né, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e eles reinarão sobre a terra, né, serão sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, quem são os sacerdotes que vão reinar sobre a terra, né? Homens vindos de todos os povos, tribos, línguas e nações. E o Senhor está falando aqui que esse povo que o Senhor vai ajuntar de todas as nações. Veja, irmãos, aqui ele não está falando de 12 tribos de Israel. Ele não está falando aqui de um Israel carnal. Ele está falando de povos, de todos os homens, de todos os povos e línguas. Pessoas que falam idiomas diferentes, de todos os povos. E aí ele vai dizer isso no versículo 18. E ele diz assim: e os ajuntarei, e essas nações virão e contemplarão a minha glória. Irmãos, que coisa tremenda, como isso não pode ser a igreja. Versículo 19: e porei dentre elas um sinal, e a palavra aqui é Aleph Tav, que é um sinal que tem a ver com princípio e fim, que é Cristo. Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, né? E Tav, a última letra, ou seja, o sinal, né, que é Ot, se lê Ot, né, que na verdade é um sinal que está relacionado com Cristo, o princípio e o fim, né? Então, porei nelas um sinal, olha isso, e alguns dos que forem salvos, ou seja, alguns dos que forem salvos, enviarei às nações, né? A Tarsis, ele cita algumas nações aqui, a Tarsis, a Pul, a Lude, que atiram com arco, a Tubal e a Javã, que é a Grécia, até as terras do mar mais remotas, todas as nações que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, ou seja, essas nações mais remotas nunca ouviram falar do Senhor e nunca viram a minha glória. Esses anunciarão entre as nações a minha glória, ou seja, eu vou salvar alguns, né? Melhor dizendo, alguns dos que eu vou salvar, eu vou enviar como missionários para as nações, para que eles preguem sobre a minha glória, né? Olha só que coisa interessante. Porei dentre essas nações que eu vou ajuntar o meu sinal. E aí ele diz assim: e alguns dos que forem salvos eu enviarei às nações. Né? Olha isso. A todas essas nações aqui que eu citei e até as mais remotas. Né? Aqueles que nunca me viram e nunca ouviram falar de mim e nunca viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Ou seja, quem vai anunciar? Aqueles que eu vou enviar. Né, para trazer, para anunciar, né, a minha glória a essas nações que nunca me viram e que nunca viram a minha glória. Eu vou pegar alguns desses que eu salvar e vou enviar como missionários. Então o Senhor está falando isso, irmãos, do tempo em que nós estamos vivendo. O Senhor está falando aqui da volta dele, mas de repente ele parou e começou a falar: olha, desses que eu vou salvar, essas nações que eu vou salvar, que eu vou ajuntar e que vai vir para junto de mim e verá a minha glória, desses eu vou pegar alguns e vou enviar como missionários para pregar a essas nações que nunca me conheceram e que nunca ouviram falar da minha glória, nunca viram a minha glória, né? E aí no versículo de número seguinte, 20, olha só o que o Senhor vai falar. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações. De novo, olha, trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta, né? E a palavra oferta aqui é a palavra minha, que é oferta de manjares, né? Então, a palavra que está dizendo, olha, trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por ofertas ao Senhor. Então, olha só, irmãos, Isaías está falando aqui claramente que esses que o Senhor vai enviar para as nações, para pregar o evangelho acerca da glória do Senhor, né? Eles vão trazer todos esses seus irmãos dentre todas as nações por oferta, né? Oferta de manjares ao Senhor. Ou seja, qual é a oferta aqui? É sacrifício literal? Não. A oferta aqui são os seus irmãos que estão se convertendo. E ele diz, olha, trarão como oferta de minhá, oferta de manjares ao Senhor,
sobre cavalos, em liteiras e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel traziam suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Então, o Senhor está mostrando aqui uma linguagem figurativa. Ele está dizendo, olha, esses que eu vou enviar às nações, eles vão trazer os seus irmãos de todas as nações, né? Eles vão trazer eles de todas as nações como ofertas de manjares para mim, né? Para o Monte Santo e Jerusalém, para a casa do Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Olha isso, irmãos. Né? Como quando os filhos de Israel traziam ofertas de manjares em vasos puros. Então, as ofertas de manjares em vasos puros que o povo de Israel trazia na casa do Senhor, agora Isaías está dizendo que serão os irmãos que estão se convertendo e que são como ofertas de manjares. E oferta de manjar, irmãos, tem o sentido de presentes. Por isso tem algumas traduções que estão traduzidas como presentes para Deus. É como se fossem presentes, ofertas que vão alegrar o coração de Deus. É a glória das nações. Inclusive, essa expressão glória das nações é o povo de Deus, irmãos. É as riquezas das nações, são as glórias das nações. A glória das nações somos nós, os eleitos do Senhor que vão vir para o Senhor. E aí o Senhor está falando aqui então que, né, literalmente os sacrifícios nesse templo, nessa casa não serão mais sacrifícios literais. Porque lembra, como eu falei aqui no início, o Senhor estava cansado disso e estava dizendo, olha, vocês estão sacrificando, imolando bois, mas para mim é como vocês fossem homicidas, né? Vocês estão sacrificando cordeiros, mas é como se estivesse quebrando o pescoço de um cão, né? Vocês estão fazendo oblações, mas é como se fosse derramando sangue de porco. Vocês estão queimando incenso, mas isso é como se fosse vocês estivessem bendizendo aos ídolos, ou seja, a demônios. E o Senhor está falando aqui claramente, né? O Senhor está falando claramente aqui que nesse templo, nessa casa que Deus estará ali no reino milenar, né? Os sacrifícios serão todos os seus filhos que estarão sendo apresentados como ofertas de manjares, como quando os filhos de Israel traziam as ofertas de manjares em vasos puros para a casa do Senhor, né? Então, percebe, irmãos, que é desse povo que o Senhor vai tirar uns para sacerdotes e outros levitas. E aí no versículo seguinte, versículo 21, é este versículo que nós estamos usando para criarmos esse estudo, que é o verso seguinte, 21, que diz: também deles tomarei alguns para sacerdotes e outros para levitas, diz o Senhor. De quem o Senhor vai tirar sacerdotes e levitas? Desse povo, irmãos, que o Senhor vai trazer de todas as nações e todas as línguas. Então aqui não se trata de israelitas naturais, né? Mas sim de um Israel de Deus formado de todos os povos, tribos, línguas e nações. É o texto quem está dizendo. Então, irmãos, quando Deus usa essa linguagem sacerdotes e levitas, é uma linguagem simbólica. O Senhor está falando aqui da ordem de Melquisedeque, né? Sacerdotes, zadoquitas e levitas é uma simbologia da ordem de Melquisedeque. E aqui está claro, irmãos. Eu termino meu estudo aqui agora, falando isso. Está claro aqui nesse texto que esses que o Senhor vai tirar, uns para sacerdotes e outros para levitas, esses são dentre estes irmãos convertidos que estão vindo de todos os povos e línguas, de todos os povos e línguas, de todas as nações, de todas as línguas, que estão vindo como ofertas de manjares para a casa do Senhor. Então, eu termino aqui esse estudo, né? Já ficou um pouco longo, mais do que eu gostaria, mas eu acredito que se você chegou até aqui, você conseguiu compreender, e aí o que eu peço a você é que pelo menos você reflita sobre isso e ore ao Senhor
e peça ao Senhor para que Ele possa te trazer o entendimento da revelação desta palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja grandemente edificado e aguardem os próximos estudos. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês.